Olá pessoal, estamos aqui de novo com essa outra aula, com a aula de sequência do Civil 3D. Nessa aula eu vou demonstrar como inserir uma assembly, um perfil de rodovia padrão. Existe como você criar um perfil do jeito que você quiser, com vários elementos do Civil 3D, mas nós vamos inserir uma assembly padrão. Padrão DNIT, que é o nosso template que nós estamos utilizando aqui. E depois nós vamos aplicar isso ao nosso perfil da rodovia. Para você criar a assembly, você poderia criar, vindo aqui nesse ícone, Create Assembly. Aí você cria um ponto de assembly, que seria perfil padrão de rodovia. Ou você pode inserir uma assembly existente já com vários componentes. Para inserir uma existente, é só vir aqui nessa abinha aqui, Tool Palettes, clicar aqui, ela está oculta aqui nesse lado. Ela vai ter aqui várias abas de assemblies. Tem assembly básico, padrão, modelo DNIT, ou assembly de pista dupla. A básica é uma pista simples, uma pista dupla, tem de ferrovia básica, rotatória básica, transição básica, transição de rodovias, vazio, tem os perfis de assembly que são default esse aqui é o perfil, são os dados do Brasil, até com placas de sinalização que você pode preencher, muro de gabião aqui, muro de gabião, muro de arrimo de gabião, e aí tem as assemblies padrões do civil. Tem aqui os componentes básicos da assembly, que seria rodovias, os acostamentos, aí tem guias, sarjetas, tem várias barreiras aqui que você pode inserir no projeto. Vários componentes que você pode ir inserindo e gerando um perfil novo, se você quiser, dentro do padrão do Civil 3D, vindo aqui nesse Tool Palettes. Nós vamos usar o padrão brasileiro e eu vou inserir aqui uma rodovia perfil básico, pista dupla básica, clicar aqui e vou arrastar, clicar no ponto do Civil 3D e ele vai aparecer aqui pra gente o que seria uma pista dupla, com a pista central, o acostamento, aí a parte de declive, de corte, aterro, dos dois lados. Essa é a seção típica padrão DNIT para rodovias. Você pode editar isso, montar uma seção padrão sua, da forma que você quiser. Mas nós vamos aplicar essa pista padrão para o nosso projeto lá. Lancei aqui. Agora a próxima etapa é linkar esta pista dupla padrão com o nosso perfil. Bom, nesse momento nós temos que fazer o seguinte passo. Nós criamos vários componentes separados no nosso projeto, que seria a superfície. Criamos aqui o nosso eixo da rodovia, nosso alinhamento da rodovia. Criamos o perfil da rodovia, criamos o perfil natural do terreno, perfil da rodovia. E criamos aqui a seção típica da nossa rodovia. Nós precisamos linkar todas as peças da rodovia, criando aí o projeto dela, a seção, o seccionamento, e depois criando a superfície da rodovia. Nesse momento, que nós vamos criar aqui, é uma estrutura da rodovia, mas ainda não é o terreno, a superfície da rodovia. A superfície da rodovia a gente vai fazer em sequência. Então nós vamos interligar os pontos, criando as seções, passando ao longo das estacas, chegando até o final da rodovia aqui, criando uma malha, uma estrutura da rodovia, pro Civil 3D, mas ainda não é a superfície da rodovia. A superfície da rodovia vem na próxima etapa. Para a gente fazer essa interligação entre os componentes do projeto, para criar o arame da rodovia, a gente vem aqui nesse comando, na aba Home, e vem aqui no corredor. Vai clicar em corredor e ele vai aparecer aqui o nome do corredor para a gente selecionar e preencher aqui as informações. A gente vai dar um nome, vamos colocar aqui o nome rodovia curso, um nome qualquer aqui, rodovia curso, e aí ele vai selecionar para a gente qual que é o eixo,
né, que a gente vai adotar, que é esse eixo daqui, que é o eixo rodovia. Qual é o perfil? Perfil projetado da rodovia. E aí qual que é a assembly? Pista dupla básica, que a gente está selecionando, que é aquela assembly que a gente inseriu no projeto, que é essa que está aqui, pequena. E qual que é a superfície que a gente vai seguir para a rodovia? Que é a superfície que a gente criou, superfície para a rodovia, que é essa base aqui. Então agora, basicamente é isso. Essa parte do corredor é uma configuração de projeto. A gente pode selecionar padrão aqui, que esse padrão é o padrão do DNIT, né? Então vamos criar esse corredor a partir desse ponto, e ele vai chegar nesta aba para a gente, criando aqui os dados da superfície. Bom, nessa tela ela criou aqui o eixo da pista. Ele está seguindo aqui o eixo da rodovia, que a gente está linkado com o eixo da rodovia. O perfil, né, está dizendo que ele está linkado com o perfil projetado da rodovia. Está dizendo aqui que é a seção da pista, né, pista básica, dupla. E ele está linkado com as estacas 0 a 137, que são as estacas de todo o perfil que foi criado aqui nesse projeto. Nessa aba você poderia criar um outro trecho aqui, se quisesse, mudando entre as estacas com um perfil diferente, com um assembly diferente, por exemplo. Né, com alargamento, redução, qualquer coisa do tipo, você poderia inserir um outro trecho, mudando aqui as estacas e alterando o tipo de rodovia nessa posição aqui. Então, aqui você teria a possibilidade de acrescentar um trecho entre estacas com um perfil diferente de rodovia, né? Então esse é o ponto. E aí você tem que vir aqui para clicar em Set All Targets e verificar se ele está as Target Surface linkado com a superfície para a rodovia, que essa é a base do terreno natural, que é a superfície para a rodovia, que a gente criou, né? Que é essa superfície aqui. Eles têm que estar linkados com essa informação. Uma vez verificado esses dados aqui, só clica em OK, né? E aí você vai clicar em Apply aqui, né? Ele está perguntando se você quer reconstruir o corredor. Você clica aqui em reconstruir, né? E ele vai vai processar todo o caminhamento da rodovia, gerando o corredor aqui do nosso projeto com a malha, né? Com a arame da rodovia. Enquanto eu aguardo processar aqui, vamos dar uma pausa na gravação. Bom, uma vez aqui processado, né, ele criou aqui o arame da rodovia. Esse arame da rodovia não é a superfície ainda projetada. A superfície a gente vai fazer na próxima etapa agora. Com as superfícies aqui indicando um pouco do que seria o aterro e corte, né, a largada da rodovia com todos os trechos. Da onde é aterro, onde é corte no nosso projeto. A gente consegue nessa etapa ainda com o perfil ajustar a altura, dar uma mexida aqui nesse projeto, mas nós não vamos fazer nessa etapa. A gente criou aqui um aramado do que seria o projeto da rodovia, que a gente vai usar isso aqui como base para projetar a nossa drenagem somente, né? Vamos trabalhar isso aqui como base para drenagem. Então a gente tem aqui já lançada a nossa rodovia. A próxima etapa é criar a superfície da rodovia realmente em cima desse projeto. Bom, nessa etapa agora nós vamos criar uma superfície a partir desse aramado aqui desse corredor e juntar com a nossa superfície da rodovia, né, para depois gerar aí uma única superfície, unificar e gerar uma única superfície e ver como que ficou o projeto final da rodovia. Para a gente criar isso, a gente vai clicar aqui selecionar o corredor, né? Se a gente vê aqui como que está o menu superior do Civil 3D, ele está de um jeito. Se eu seleciono um objeto, ele muda os comandos em cima, muda o formato aqui dos componentes, dos comandos aqui em cima. A gente veio para esse corredor Surfaces aqui. Vai clicar em corredor Surfaces e ele vai abrir uma tela para a gente gerar a superfície do corredor. Bom, nessa etapa aqui, a superfície ela tem que ser linkada com uma parte da rodovia. Se a gente clicar aqui nesse Specify Code aqui, ele tem aqui vários pontos da rodovia, que é o topo da rodovia, o pavimento, o revestimento de acostamento,
borda do canteiro, valeta, subbase, pavimento, base, e os componentes todos da rodovia que vem daquele assembly padrão do DNIT. Né? Para a gente vai criar a partir desse datum aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui nesse ícone, né? Create Corridor Surface, né? Vai criar um corredor aqui. Ele está com um nome, né? Ele está com o nome do corredor já aqui lançado, né? Rodovia curso Surface, né? Tá, vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar. Está criado nessa posição e a gente precisa linkar com esse datum aqui do nosso projeto. Então a gente vem e seleciona o datum aqui, que o datum ele é a base do terreno da topografia, né? A escavação, a partir de escavação de terraplanagem de uma rodovia. Então a gente vai inserir aqui, clicar aqui, vai aparecer o datum, né, para o nosso projeto, e a gente vai criar a superfície começando por esse datum aqui. Então é importante a gente selecionar aqui que Add as Breakline, você tem que selecionar esse ponto, porque quando ele estiver lançando a rodovia, ele vai gerar superfície a partir desse datum, né? Até esse datum ele não vai gerar as outras superfícies, vai gerar somente esse ponto. E depois a gente vem aqui nesse boundary. E nesse boundary a gente vai clicar com o botão, clicar em cima da surface, clicar com o botão esquerdo do mouse e selecionar esse corredor Extends as Alter Boundary. Clica aí em cima, ele vai abrir esse novo elemento aqui do nosso projeto. Uma vez clicado, selecionado isso, você vai dar Apply aqui, vai dar Rebuild de corredor, né? Ele vai recalcular todo o corredor aqui, né? E aí você vai dar um OK aqui no seu projeto, ele vai recalcular reprocessar toda a rodovia. Esse último elemento que foi clicado aqui na criação do corredor, ele era para dizer para o nosso serviço 3D, para ele trabalhar com o limite da rodovia, da borda da rodovia, por conta de triangulação. Senão ele poderia unir com a triangulação da superfície e gerar triângulos alterados aqui, mexendo no terreno natural, onde a gente não vai trabalhar no nosso projeto, no nosso exemplo. Então, sempre você tem que selecionar aquele ícone para ele delimitar a rodovia nas bordas do projeto aqui. Bom, uma vez criada aqui a nossa rodovia, a gente vai selecionar uma das superfícies, pode ser qualquer uma delas, e a gente vai verificar e calcular os volumes de corte e aterro. Basicamente, para a gente fazer isso, a gente vem aqui no volumes dashboard, seleciona uma das superfícies, vem aqui em volumes dashboard, vai aparecer essa tela para a gente, e aí a gente vai inserir aqui as informações para calcular volumes de corte e aterro. Bom, então a gente vai, para criar o volume de corte, a gente vem aqui nesse íconezinho, né, criar um novo cálculo de volume. A gente vai colocar um nome para isso, né, cálculo de volumes, e aí a gente vai selecionar aqui a superfície de base, que é a superfície para a rodovia, né, e a superfície de comparação, que é aqui a rodovia surface, né. Selecionou isso, aí a gente tem aqui fatores de empolamento, de corte e aterro, que aí são dados para quando você corta você tem um fator, quando você aterra você tem outro, então você teria essa diferença. Eu vou deixar aqui o valor 1, né, mas tem que saber que quando você fazer esse fator você tem essa informação, vou ter que inserir essa informação, e aí você cria aqui em cima do projeto, ele vai calcular, né, vai demorar um tempinho porque a nossa rodovia é de um tamanho grande, então enquanto ele calcula a gente dá um pause aqui na gravação. Bom, ele já calculou aqui a informação para a gente, ele está dando para a gente o volume de aterro, o volume de corte, o saldo, né, e o saldo aqui está mais de corte do que de aterro, tá? Cult aqui, cult é de corte, né? Se a gente ver aqui, o vermelho é corte e verde é aterro, então tem mais corte do que aterro no nosso projeto, não está equilibrado. E a gente poderia ajustar o perfil da nossa rodovia para que isso ficasse mais equilibrado no projeto. Para a gente fazer esse ajuste é bem fácil,
né? Basta a gente pegar a parte da seção que está com bastante corte, né? E subir o perfil, né? Ou descer na parte, ou alterar onde tem aterro, né? Para a gente mexer nisso. Mas nós não vamos fazer isso agora, vou deixar isso como padrão. Mas que fique bem claro que é bem simples para a gente, seria basicamente a gente pegar aqui numa situação como esta, né, pegar uma seção da rodovia aqui, por exemplo, nesse ponto, né, a gente vai, se a gente quiser alterar o que é corte e o que é aterro, basta você vir aqui nessa seta e movimentar a rodovia, mexer no perfil projetado da rodovia. Logicamente você vai ter que recalcular tudo, que ele vai aparecer aqui que está dando erro de cálculo na rodovia, né? Deixa eu movimentar aqui, que não movimentou, parece. Deixa eu pegar um outro ponto. Aqui está cortando e aqui está aterrando, né? Eu posso pegar uma outra projeção. Aqui está muitos cortes. Deixa eu tentar um aqui. Nessa posição, vamos ver se ele altera. A gente pode ver que aqui na rodovia ele já apareceu aqui uma exclamação dizendo que a gente tem que recalcular. Então você tem que clicar aqui e colocar rebuild, né? Ele vai recalcular o perfil, vai rever todo o perfil da rodovia, vai alterar aqui toda a superfície, a gente vai ter que recalcular também e vai mexer no cálculo de volume. Refez a rodovia, ele vai mexer no valor de volume, você vai ter que dar rebuild aqui no volume, né? Ele vai recalcular novamente os volumes e vai aparecer para a gente se alterou ou não aqui os volumes, né? Eu subi um pouco a rodovia, diminui o corte, não fiz muita coisa de alteração, então pode ser que não fique tão diferente lá no exemplo, né? Vamos ver se eu vou selecionar de novo a nossa rodovia e voltar aqui na tela de cálculo de volume e vou verificar. Ele mexeu aqui nos valores, mas como eu disse, como eu não alterei tanto, ele não mexeu muito aqui no final, mas ele diminuiu aqui um pouco a diferença. E na rodovia real você teria que equilibrar esses valores, né? Isso teria que ser equilibrado. Bom, nessa aula, para ela não ficar muito longa, seria basicamente esse ponto. A gente vai dar continuidade em outra etapa do nosso vídeo, gerar superfície, finalizar a nossa superfície no próximo vídeo.